Salve, salve, povo de Deus! Nós estamos de volta no nosso É Desse Jeito Que Eu Creio. E hoje eu estou recebendo uma das maiores autoridades religiosas que eu já conheci. Eu estou falando dele, reverendo pastor Miguel Dias, já está com a gente. Pastor Miguel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui, poder colaborar com essa transmissão, falar alguma experiência que a gente já viveu no ministério do Evangelho. Amém, pastor Miguel. Já agradecer, né, pela oportunidade do senhor estar aqui conosco. Nós queremos saber do senhor, nós temos já conhecimento, o senhor pastoreou, né, as ovelhas da casa de Deus aí por 38 anos, né, tem uma longa trajetória. E eu queria saber, antes de falar do ministério, do trabalho desenvolvido, né, através do pastoreio, eu queria saber também sobre como o senhor conheceu Jesus. O senhor é de um berço evangélico? Não. Como se deu aí o conhecimento de Cristo na vida do pastor Miguel? Sim, foi através da minha irmã que ela aceitou primeiro, e através dela a gente ficou conhecendo também, o Evangelho veio até nós. E isto ocorreu no final do ano de 1967. Novembro de 67, quando eu tive o primeiro encontro, participei do primeiro culto, ouvi a primeira pregação e tive a primeira oportunidade. O senhor já tinha qual era a idade do senhor nessa época? Eu tinha 17 anos de idade. Anos. Uhum. E aí o senhor, através da irmã do senhor que conheceu primeiro, o senhor é de uma família de quantos irmãos? 12. 12 irmãos? 12 comigo, é. Meu Deus. Eu sou o oitavo. O pai do senhor entendeu de fato aquela mensagem de Deus, crescer e multiplicar, né? Muita gente. Aí a irmã do senhor, a irmã mais velha, conheceu Jesus. Como que o Evangelho chegou até a pessoa do senhor, através dela? Ela, como eu já falei um pouco para você, sim, ela morou na cidade de Jataí, Goiás. Lá ela conheceu o Evangelho. Que bem. E aí ela voltou para o município de Baliza, onde nós morávamos, no intuito de evangelizar nós, de levar o Evangelho para nós. Mas ela ficou 2 anos junto com meus pais, na nossa casa, ela, o esposo e os filhos, sem ver um crente, porque não tinha crente na região. Sim. Aí nesses 2 anos, quando completou 2 anos, ela disse assim: eu não aguento mais ficar sem congregar. E ela foi na cidade procurar a igreja. E ela foi procurar e procurava de casa em casa quem conhecia um crente que morava por ali, que ela precisava de encontrar com alguém da igreja. E aí até que ela encontrou um senhor que ensinou para ela: eu conheço um crente, mostrou a rua, saída para Goiânia. Sim. Primeira chácara à esquerda, você tem uma casa branca, uma chacrinha, lá é um crente. E ela foi lá, era exatamente o irmão João Vaqueiro, conhecido por João Vaqueiro, que era o dirigente do ponto de culto lá em Bom Jardim. Aí ela contou a história dela, que ela era crente, estava 2 anos sem congregar, e ele se compadeceu. Tinha até outros irmãos lá de Aragaça que estavam junto, prometeu de vir com ele. Ele falou: irmã Anita, seus pais, sua família recebe crente? Ela falou: recebe. Sábado eu vou lá. Era um sábado que ela estava lá. Falou: próximo sábado eu vou lá. E os irmãos prometeram que ir com ele, não vieram. E ele foi sozinho, 45 quilômetros ele andou a pé para chegar na nossa fazenda. E aquele dia, o dia 18 de novembro de 1967, ele dirigiu o culto na casa do meu pai. Sim. Naquele dia toda a família que estava ali aceitou Jesus. Foi o primeiro culto evangélico? Foi o primeiro culto que nós participamos. E a primeira vez que o senhor teve experiência com a fé? Foi. Que bênção. E aí todos entenderam a mensagem do Evangelho e aceitaram? Todos entenderam. Nossa. E aceitaram. Uns não firmou, mas futuramente voltaram e firmaram, né? Mas a semente ficou firmada no coração de todos. E a partir daí o senhor começou a servir a Deus, né? Qual foi a trajetória do senhor aí
a partir daí, até chegar o momento que o senhor entendeu que era hora de não só estar com Jesus, mas também fazer um trabalho para ele. Né? Aí eu mudei da fazenda, eu vim para a cidade, né? Sim. Barra do Garças. E nessa época vocês já estavam no estado de Mato Grosso. Tava, nesse tempo nós morávamos na fazenda em Goiás. Em Goiás. Aí eu mudei para Barra do Garça, que é Mato Grosso, né? Sim, sim. E aí eu fiquei congregando na sede da nossa igreja, que lá era a congregação do Bom Jardim, era a congregação da Barra, né? Da Barra. E eu vim para a sede, na Barra. E convivendo ali com os irmãos, aprendendo, e Deus começou a falar comigo, que precisava de mim, que eu preparasse. O senhor lembra das primeiras promessas que Deus fez para o senhor em relação ao ministério? Lembro. O senhor falava, prepara porque eu preciso de ti. E eu ficava questionando, mas senhor, Deus quer quem comigo? Eu sou crente, né? Aí um dia o meu líder de mocidade falou assim, irmão Miguel, você vai ser pastor. Olha aí. Eu falei, não tem outra coisa para você falar, não? Fala outra coisa aí, de repente você acerta. Porque Deus sempre trabalhou com pessoas disponíveis e trabalhou contra a mão da lógica humana, né? A gente sempre tem aí em vista pessoas que têm capacidade intelectual, pessoas que têm diplomas na parede. É o olhar humano, né? E você olha e você vê uma certa capacidade, um certo talento. Porém, Deus não vê dessa forma, né? Deus vê o coração e Ele escolhe quem Ele quer, né? E nesse início de fé, de caminhada na juventude, o senhor já começou aí a ouvir alguma coisa em relação à promessa de Deus para o Senhor no ministério. Eu comecei a ouvir e assim que eu mudei para a cidade, eu me integrei muito assim com o grupo de jovens. Logo eu fui também separado para ser líder de mocidade, né? Liderei a mocidade 1 ano e pregava, evangelizava nas ruas e pregava e eu busquei muito a Deus. Assim, naquele tempo da minha juventude eu me sentia assim muito animado, muito fluente, sabe? Muito vigor, Deus me dava né? muita graça para pregar nos cultos ao ar livre, nos evangelismos. E aí a gente foi desenvolvendo. E a obra foi crescendo. E quando o senhor mudou para Cuiabá? Porque a vida pastoral do senhor se deu aqui no campo de Cuiabá, não foi isso? Foi. Eu, de Barra do Garça, eu fui para Goiânia. Para Goiânia. Mas em Barra do Garça, Deus falava comigo em sonho por várias vezes. Uma pessoa, um homem, ele falava para mim, eu vou te levar para um lugar distante. E lá eu vou te abençoar. E tem uma obra para tu fazer para mim. Ninguém nunca semeou. Me mostrava a terra e ele apontava para o lado de Cuiabá. De lá ele apontava com o dedo para cá e dizia assim, é longe, mas lá eu vou te abençoar e tu vais fazer uma obra para mim. E aí várias vezes eu sonhava com aquela terra, uma terra boa, terra preta. Aqui eles falam pó de café, quando a terra é boa, né? Eu sonhava naquela terra trabalhando. E aquele homem falava para mim, ninguém nunca semeou, você será o primeiro. Olha aí. E aí eu mudei para Goiânia, lá eu pensei, deve que é aqui. Eu falei, mas o senhor mostrava para lá, né? Eu vou vir ao contrário, né? Aí o senhor continuou falando comigo lá. E aí a minha vinda de Goiânia para Cuiabá foi um milagre. Sim. Como? Um milagre porque ainda em Barra do Garça eu comprei uma empresa, uma vidraçaria, era a maior vidraçaria da cidade na época. E eu trabalhei com o dono da vidraçaria, ele gostou, ele não entendia nada, ele viu que eu dava conta, ele me vendeu. E eu toquei essa vidraçaria por uns poucos anos e por fim, assim que eu casei em janeiro de 76, começou uma chuva e choveu 3 meses, fevereiro, março e abril. E as estradas que eu transportava vidro acabou. E eu fiquei sem poder. Mas que prova, hein, pastor? Uma prova. Logo no início do casamento? No início do casamento. E eu cheguei à falência, sabe? Aí eu mudei para Goiânia e lá em Goiânia o senhor continuava falando que tinha um lugar para mim, sabe? Nesse lugar distante ele ia me abençoar. E a prova continuou. Foi uma prova assim de uns 4 anos que eu passei no estreito mesmo, sabe? E lá em Goiânia eu passei por aperto.
E um dia em Goiânia, minha esposa, ela não tinha boa saúde, sofria muito e tal. Sim. E eu com 2 crianças pequenas, né? E ela foi visitar uma irmã no setor. Lembra aí, vem? Vila Redenção. Sim. Nós morávamos no setor Pedro do Vico, Vila Redenção era perto. E lá ela encontrou um outro grupo, ela foi com as irmãs visitar uma irmã que estava enferma. Lá ela encontrou um outro grupo de irmãs de outra congregação, também tinha que visitar. E ali oraram, Deus usou uma daquelas irmãs do outro grupo, Sim. falou com ela: as lutas maiores estão à porta da tua casa. Meu Deus. Mas não temas, breve te mandarei para um lugar distante. E quando eu mandar, levanta e vai, porque eu faço o mar abrir. Eita glória. Quando ela chegou em casa, os meninos estavam com febre. Porque o senhor lá disse: quando chegar na tua casa, as lutas maiores estão à porta da tua casa. Então quando ela chegou, já estava lá a luta, sabe? As crianças com febre. Eu levei um para o hospital, fiquei uma semana com ele. O senhor lembra quem e era? ela com outro doente em casa e doente também. E quem que era? O filho do senhor que o senhor levou para o hospital? O Ebner, o mais velho. Hoje e o Géder também não estava doentinho e ficou com ela em casa. Hoje ambos são pastores da obra. Hoje os dois são pastores. Que benção. E aí? E aí o senhor falou com ela, sabe? Ela chegou e me contou. Sim. Eu falei: bom, se o mar vai abrir, Deus vai nos ajudar a passar, né? Sim. Passado poucos dias, eu tive um sonho. Esse sonho, eu andava num lugar, direção para cá. Uma estrada de chão, cascalho, e eu a pé, um sol quente, eu uma fadiga, uma angústia, sabe? Sim. E vou andando naquele sol quente, sabe? Deparei, a estrada terminou no barranco de um rio. Olha aí. Terminou no barranco do rio, e eu olhava do outro lado do rio, estava verdinho, aquela folhagem nova. Do lado de cá, o lado da estrada do lado direito estava queimado, do outro lado sem queimar, mas estava seco. E do outro lado estava verdinho, aquele pasto verdejante. Sim. Aquelas árvores com a folhagem nova, sabe? E aquela brisa que balançava as folhas, sabe? E eu olhava para um lado e para o outro, não tinha como atravessar o rio. O rio era grande e eu não tinha como atravessar. Eu levantei a mão e falei: em nome de Jesus, vou atravessar este rio. Acabei de falar acordando. Ela já era 7 horas da manhã. Ela estava varrendo, limpando o quarto, sabe? E eu levantei, orei, aí saí, contei para ela o sonho. E de imediato o senhor teve uma interpretação do sonho? O senhor entendeu o que Deus estava querendo falar com o senhor? Entendi. Inclusive eu falei com ela uma mensagem profética que eu nunca profetizei, mas aquele dia o que eu falei cumpriu. Então foi uma profecia, sabe? Eu falei para ela: arruma minha mala, deixa pronta, porque eu contei o sonho e lembrei ela: você lembra da profecia? Eu falei: eu lembro. Então arruma a mala, porque a hora que o mar abrir, se for arrumar a mala não dá tempo. Mas foi exatamente, sabe? Aí ela arrumou minha mala e deixou lá. Isto foi um dia, lembro como hoje, dia 9 de dezembro de 79, de manhã, ela arrumou a mala. Passou 9, 10, dia 11 era uma quinta-feira, eu fui para o culto. Encontrei lá o presbítero irmão José Ireno, que era um construtor. Ele estava construindo uma casa, tinha terminado uma casa no Jardim Bueno, em Goiânia. E eu sou vidraceiro, e ele sabia, segurou o serviço para mim. Aí ele foi no culto para me ver, chegou lá e falou: irmão Miguel, terminei a casa lá e os vidros estão lá para colocar, eu lembrei de você. Vai amanhã cedo para você combinar com o dono, para você colocar os vidros. E eu fui, fiquei o dia inteiro, o homem não foi lá. Nossa. Eu saí dali, desenganado, sabe, triste. Angustiado, né? Angustiado. Aí lembrei que o irmão Apio, um evangelista, tinha uma loja de Bíblia, produto evangélico em Campinas, Goiânia. Eu fui lá, ele tinha me convidado para fazer quadro para eles. Eu falei: eu sei fazer, irmão. Ele falou: então vai lá para nós conversar. Naquela hora eu lembrei e fui lá. Cheguei lá, o irmão Apio não estava, tinha ido para o banco, eram as 3 horas da tarde. Eu cheguei umas 3 horas. E ele foi chegar do banco depois das 5 horas, porque o banco fechava às 5 horas. O banco era pertinho da loja, mas ele saiu, o banco já estava fechado. Aí eu cheguei, quando ele chegou, eu falei para ele. Ele falou: irmão, vai demorar uns 30 ou 60 dias que eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar material, alugar uma sala. Falei: ih, rapaz, então não dá para mim.
Não tem nada. Eu falei, eu tenho 5 cruzeiros, eu vou pagar o ônibus para voltar para casa. Ele olhou no bolso assim, tinha uma nota de 500, aquela 500. Meu cruzeiro, nós chamávamos, foi de alface. Ele tirou a nota daquela e falou, irmão, leva isso aqui. Eu falei, irmão Apio, eu não tenho previsão quando eu vou te pagar, porque eu estou desempregado. Falou, não tem problema, nós vamos orar, Deus vai abrir a porta, quando você puder, não tem prazo. Quando você puder, você me paga, mas não se preocupa não. E me deu aquele dinheiro. Uma semana atrás, meu irmão, que tinha mudado para Várzea Grande, escreveu para mim, lá em Goiânia. Eu peguei a carta dele e, passando ali na rodoviária de Goiânia, lembrei, falei, eu perguntar o preço da passagem para Cuiabá. Perguntei, o rapaz falou assim, é 473 cruzeiros, naquele tempo. Sim. Dezembro de 79. Sim. Aí, tudo bem. Aí, na hora que o Moap me deu o dinheiro, eu saí, eu andei assim uns 10 metros, Deus falou no meu coração, vai para Cuiabá. E eu lembrei da passagem 473, eu tenho 500, dá para pagar uma passagem. Sim. E saí correndo, era 5 horas da tarde. E o último ônibus de Goiânia para Cuiabá era 6 horas da tarde. Tá, vamos lá. Antes do senhor decidir mudar para Cuiabá, ok? O senhor passou um período de extrema provação aí por 4 anos, um pouco mais, né? Sim. Hoje, o senhor olhando para trás, o senhor entende que era o próprio Espírito de Deus guiando os passos do senhor e direcionando para um fim, né? Na época, o senhor tinha esse entendimento ou o senhor não conseguia crer, às vezes duvidava e às vezes perguntava? Como que funcionava ali o pastor Miguel como aceitador desse momento difícil? Acontece que eu não entendia. Eu sabia as promessas que Deus tinha feito, mas eu não sabia como isso ia desenrolar para mim chegar até o cumprimento, sabe? Que as promessas... Então, a gente lutava para vencer o momento difícil. Momento por momento. Porque as promessas falavam de uma situação, porém a caminhada ia direcionando... Uma situação futura e a gente não sabia como chegar lá. Aí o senhor decidiu vir para Cuiabá. Aí eu vim. Naquele dia, eu fui correndo para casa, entrei, peguei a mala, entrei correndo e saí correndo. Sim. Com a mala que já estava pronta. Só falei para ela, vou para Cuiabá. Chegando lá, eu mando notícia. E peguei 2 ônibus para chegar na rodoviária. O ônibus da rodoviária atrasou 10 minutos. Quando eu cheguei na rodoviária, o ônibus estava saindo, manobrando no pátio para sair. O ônibus atrasou 10 minutos para o senhor chegar. Para mim chegar. Aí, o importante, o mar abriu, foi aí. Quer ver se você escuta. Sim. Aí, eu dei com a mão para o motorista, ele pôs a cara, o rosto do lado de fora e perguntou, para onde você vai? Eu falei, para Cuiabá. Já tem passagem? Eu falei, não, vai comprar que eu espero. E eu corri na bilheteria. Moço, me dá uma passagem para Cuiabá. O ônibus já saiu, o moço falou. Não. Eu falei, não, mas eu falei com o motorista, ele está esperando. Aí ele pegou o bloquinho para tirar a passagem e falou para mim assim, rapaz, mas você deu sorte. Aí eu falei, por quê? Essa é a última passagem desse valor para Cuiabá. Essa meia-noite vai subir, amanhã é 640. Depois eu entendi que foi aí que o mar abriu. Porque se eu não compro aquela passagem, depois outro dia eu não vinha, porque o dinheiro não dava. Não dava, exatamente. Foi na medida, né? E quando o senhor chega em Cuiabá? Cheguei em Cuiabá e Deus falava comigo, na tua chegada tens uma obra a fazer para mim. E tá, eu cheguei em Cuiabá, meu irmão trabalhava de cobrador na Nova Era. Nova Era, lembro. Eu era pequeno, mas eu lembro. Na rodoviária, peguei falei com o motorista, perguntei se conhecia meu irmão, deu a dica, a informação para ele, ele falou, conheço ele, mas não sei onde ele mora. Eu falei, eu tenho o endereço dele aqui. O irmão do senhor morava em Várzea Grande, Morava em Várzea Grande, lá no Jardim Costa Verde. Sim. Aí, eu falei, me ensina aí para Várzea Grande. Aí tinha um menino, um baixotinho, gordinho, falou, eu vou para Várzea Grande, estou indo para Várzea Grande. Eu falei, então, me dá uma carona, eu vou com você, para você me ensinar a chegar lá. Aí pegamos o centro, quando nós chegamos no centro, na Pax, ele manobrava ali e voltava para a rodoviária. Sim. E eu desci ali e peguei o para Várzea Grande. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, ele estava lá com a meia hora que eu tinha chegado, ele chegou. Ele matou o serviço naquele dia, trabalhava de cobrador naquele dia, ele matou o serviço,
para ir na rodoviária, ver se arrumava serviço na rodoviária para sair da empresa. Olha aí. Quando ele chegou na rodoviária, o motorista falou para ele: tem um irmão seu te procurando. Aí ele falou: voltou. de onde ele veio? Falou: veio de Goiânia. Falou: já sei que é. Ele nem procurou o serviço, já voltou para casa. Chegou lá, estava lá. Era ele. Ele estava. Naquele dia, ele falou assim: eu vou fazer minha parte. Se Deus me abrir uma porta, eu vou escapar dessa. Se não, porque havia um laço cercando ele, sabe? Sim, sim. E ele já não estava. E naquele dia ele tentou: se eu arrumar serviço, eu não volto mais aqui. E aí ele nem procurou serviço e eu cheguei. Aí eu falei: nós vamos trabalhar junto. Mas o que você quer fazer? Eu falei: eu ouvi falar que aqui é muito bom para trabalhar com vidro. Nós somos vidraceiro. Eu falei: nunca vi falar de vidraceiro. Eu falei: mas tem. Aí saí com ele para procurar serviço. Nós andamos uma semana. Você veja como que eu cheguei com 27 cruzeiros no bolso. Eu estava com 500, gastei 473. E eu falei: esse dinheiro não vou gastar, que eu vou pagar onde lá para ir para casa do meu irmão. E eu andei durante a semana com ele. Ele era cobrador, andava com uniforme. Eu chegava na porta do ônibus e falava assim: parceiro, como motorista, é meu irmão, pode entrar. Eu entrava pela porta de trás. Naquele tempo entrava pela porta da frente e sempre de trás. Aí, durante essa semana, até nós vamos a serviço. Eu não paguei ônibus. Sim. Aí, cheguei dia 12, dia 13 de manhã que eu cheguei. Dia 17 nós começamos a trabalhar, arrumamos serviço no Parque do Lago. Parque do Lago. 2 janelas. O rapaz falou: vou fazer um teste com vocês. Levou nós para colocar a vida em 2 janelas. Colocamos, ele gostou, deu serviço. Aí começamos a trabalhar. Que benção. E a partir daí, aquela prova que Deus tinha permitido o senhor passar, mas a família acabou? Ou... Acabou. Foi diminuindo. Foi assim, uma velocidade. Foi pisando no freio, foi diminuindo. Um tempo novo para o eu comecei a trabalhar, também, né? Comecei a ganhar dinheiro, comecei a botar as coisas em ordem, sabe? Exatamente. E aí, e a obra? E o ministério? E até aí, eu sempre dizia que eu não queria ser obreiro, não queria ser pastor. Mas Deus sempre falava comigo e eu dizia que não. Aí quando eu cheguei em Cuiabá, depois de passar por esse processo de prova, esse tempo todo, e eu cheguei em Cuiabá e eu orei ao Senhor e falei: Senhor, neste lugar eu quero fazer a tua vontade. Exatamente. Então o Senhor abre as portas para mim, e o Senhor quiser precisar de mim, eu estou pronto. Eu não sei fazer nada, como o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor vai me ensinar e eu estou disposto. Naquela semana, irmão Armindo, que era um obreiro do presbítero lá de Vaza Grande, morava perto de nós, passou lá em casa e dirigiu um culto lá na Capela do Pissarrão. Irmão Miguel, vamos cooperar comigo? Vamos comigo no culto lá hoje, me ajudar lá? Eu falei: vou, vamos embora. Entrei com ele e fui. E naquele dia lá ele me deu a oportunidade para pregar. E eu preguei. E Deus me surpreendeu. Olha aí. Porque Deus me deu uma mensagem que eu nunca tinha pregado assim, sabe? Sim. Uma palavra que eu o senhor lembra a mensagem, não? Não lembro. Mas foi surpreendente. E ele gostou, falou: bom, me ajuda. Falei: ajudo sim. Isso em Vaza Grande ainda, né? Em Vaza Grande. E aí comecei a ajudar ele e tal, cooperar. E nisto fiquei 1 ano congregando na Vaza Grande, morando lá. Sim. Lá perto da sede, né? E aí com 1 ano eu mudei para o Cristo Rei. E no Cristo Rei eu continuei no evangelismo junto com o irmão José Lino. Ele era o líder do evangelismo, me convidou e eu aceitei e comecei a cooperar. E assim comecei a cooperar. Começou a cooperar e o evangelismo pessoal foi a plataforma do ministério do senhor? Foi. Evangelismo pessoal, praça, casa. Evangelismo na rua. Enfim, aonde tinha almas para Jesus, o senhor estava lá pregando. Estava lá, cooperando com a equipe. E aí chegou o momento em que o senhor foi cooperar e congregar no Tijucal, né? Foi. Logo que eu cheguei, eu fiz uma inscrição na Coab. Meu irmão me orientou, eu fiz uma inscrição para tirar uma casa na Coab. Que eu cheguei pagando aluguel. Aí fiz a inscrição para sair no CPA 2. E minha casa saiu, mas ninguém, saiu em 3 etapas lá. Nas 3 etapas eu procurei no jornal, meu irmão tirou casa, vários irmãos conhecidos
tirou casa, ninguém viu meu nome. Quando venceu os 90 dias, nós fomos lá, eu e minha esposa, para nós pedir para pôr o nosso nome para sair no Tijucal. Já ia sair a etapa do Tijucal. Aí quando nós falamos com a moça, falou: sua casa saiu, você não procurou. Eu falei: moça, é a terceira vez que nós estamos aqui. Rapaz, meu, me deu uma tristeza naquele dia, né? Ela puxou o jornalzinho na gaveta e mostrou meu nome, falou: ontem nós passamos sua casa para outro. Meu Deus. Aí eu fiquei triste demais, fomos para casa triste. Aí cheguei lá, eu fui no pastor Cristiano, que era nosso pastor, e eu falei com ele. Pastor Cristiano de Oliveira? Ei, pastor Oliveira. Cristiano, pai do pastor Moisés, que está em Rondonópolis hoje, né? Exatamente. E eu falei com ele, triste demais, falei: pastor, estou muito triste. O que foi? Eu contei para ele, ele falou: não, meu, vai ficar triste, não. Crente anda guiado por Deus, dirigido por Deus. Sua casa, Deus não deu sua casa no CPA, porque não está precisando ser lá. Olha. Fica tranquilo, onde Deus precisar do irmão, Deus vai te dar a casa. Rapaz, aquela palavra dele com tanto entusiasmo me alegrou, me lavou aquela tristeza e eu voltei alegre para casa, sabe? Sim. Aí minha casa saiu no Tijucal. E nesse inteirinho eu comecei a cooperar com o pastor João Malta, no início do trabalho no Tijucal. O pastor João Malta foi pastor no setor do Tijucal? Foi, o primeiro. Na época começou o Tijucal como congregação de qual setor? Cochipó da Ponte. Congregação do Cochipó da Ponte. Cochipó é pai do Tijucal, da região Pascoal, pra cá, tudo, enfim, né? Pastor João Malta. João Malta. Meu Deus. Na época era presbítero. Sim. Aí, um dia, eu já era, nessa altura, eu já era diácono, né? Sim. Esse dia o irmão João Malta chegou para mim e falou assim: Miguel, eu tinha evangelizado o Tijucal, ali a região da BR, Polícia Rodoviária, de um lado e do outro ali, casa por casa, muitas vezes. E aí ele falou: agora você vai evangelizar no Osmar Cabral. A primeira vez que eu vi falar no nome. Esse ano era qual ano? 89, 88? 85. Agosto de 85. Sim. Aí ele falou assim: ó, domingo nós vamos lá, vou levar para você conhecer e vamos fazer um culto lá. Você vai evangelizar lá. Eu falei: mas João, onde é isso? Lá aqui perto do Sesc. Aí nós fomos, sabe? Dia 25 de agosto de 85, dirigi o primeiro culto do Osmar Cabral. Aí falou: você vai ficar evangelizando aqui. E eu fiquei evangelizando. Fiquei 37 anos e 7 meses e 20 dias. E não recebi posse. O senhor? Formei o setor, deixei o setor, não tinha nem crente. O primeiro crente do Osmar Cabral, eu e minha esposa e meus 2 filhos, que na época tinha 7 e 8 anos. 7 e 8 anos. Aí eu deixei, quando eu saí, 6 igrejas, 3 casas pastoral, para dizer, resumido, 35 terrenos construídos entre sala de escola, refeitório, estacionamento, igreja, casa pastoral, tudo construído. O senhor desceu por Osmar Cabral, né? Inclusive mandar um abraço aí, se eu não me engano, o pastor Ederaldo que está lá, né? José Aderaldo, né? Que Deus abençoe. Grande amigo meu. E aí o senhor recebeu de posse, vamos dizer assim, um povo, um bairro. Recebi um bairro. As almas para ganhar para Jesus. As almas. Pastor, o senhor pastoreou no total da vida do senhor 38 anos, né? Foram 3 setores em Cuiabá, né? Sim. Osmar Cabral, Pedregal e o Pedra 90, onde o senhor encerrou suas atividades. Foi. Né? Pastoreando, né? Porque o pastor Miguel está nativo ainda. E é claro, eu tive o privilégio também de ser pastoreado pelo senhor, né? Nós passamos aí, foram 2 anos, 1 ano e 7 meses, 1 ano e meio juntos, né? E não tem como, né? A gente cresceu na região e a gente sabe a história do senhor. Eu queria saber do senhor qual que foi o maior desafio em relação a pastorear, porque existe, né, o pastor itinerante, que na verdade é um evangelista, né, nato, e existe o pastor que está ali no bairro, está convivendo com as aflições do povo, com luto, com sofrimento. Qual que foi o maior desafio para o senhor romper esses 38 anos sem desistir, sem desanimar? Eu acho que o maior desafio foi eu começar a pastorear
porque eu nunca cooperei ao lado de um pastor. Sim. Eu comecei sem experiência, porque eu tinha sido recente consagrado ao diaconato. Nunca tinha dirigido igreja, recebi lá o Osmar Cabral, não tinha nada, nenhuma árvore de sombra não tinha para você fazer culto na sombra. Sim. Porque o povo tinha invadido e roçou, limpou tudo, sabe? Sim. Então os cultos eram tudo no ar livre. E eu enfrentar aquele setor ali do nada, quando não tinha nada, eu não tinha um guarda-chuva para fazer uma sombra, e sem experiência, porque eu nunca cooperei ao lado de um pastor para me aprender, ter experiência com ele. Chegou em algum momento da caminhada, o senhor chegou a duvidar da chamada do senhor? Não. O senhor chegou a pensar assim, meu Deus, por que eu não largo isso aqui e vou virar empresário novamente, cuidar da minha família? Porque acredito que teve muitas privações no meio da caminhada, né? Teve muita. Mas eu não me lembro assim se eu cheguei a pensar de desistir. Porque depois que eu vi a promessa de Deus cumprir, foi entendendo, né? Porque Deus falou assim, é uma terra que ninguém nunca semeou. Você será o primeiro. Então eu dirigi o primeiro culto no Osmar Cabral. O primeiro culto da Assembleia de Deus foi esse dia 25 de dezembro, 25 de agosto, que eu dirigi e fiquei evangelizando. E fiquei por 35 anos, 7 meses e 20 dias. 35 anos, 7 meses e 20 dias. Depois o senhor teve uma rápida passada pelo Pedregal e depois... Foi, no Pedregal eu fiquei 8 meses. E lá eu sofri o Covid. 2 meses eu fiquei inativo, né? Mas eu trabalhei 6 meses no Pedregal. Quando eu cheguei, eu comecei a visitar. Eu falei para os irmãos, quero visitar todo mundo. Eu visitei 85 famílias em 6 meses, né? Aí o pastor Cila me convidou para vir para o Pedra 90. Exatamente. Pastor, qual que é a diferença que o senhor vê? Porque hoje nós temos, né, uma dificuldade em relação à nova geração para entender o Evangelho, né? Para compreender a mensagem pregada, a mensagem da cruz. Que existe muita mistura, né? Muito secretismo religioso, a pureza do Evangelho, né? Existe um desafio para ela ser levada até o coração das pessoas, né? Até porque a gente não alcança o coração, quem alcança é Deus, né? Qual que é a diferença que o senhor vê do trabalho daquela época, aonde se via uma disposição? A gente percebia, é claro, né? Meus pais chegou em 90, na Pedra 90, né? E eu tinha 5 anos de idade, né? E a gente cresceu e a gente via uma disposição, uma gana, uma sede, uma fome pela palavra. E hoje parece que não é tanto assim, né? O que o senhor acha que aconteceu no meio dessa caminhada aí? Olha, eu acho que é um dos motivos porque eu não senti falta de dirigir igreja. Eu achei bom a minha jubilação porque hoje para mim é um tanto difícil, sabe? É um desafio. Para mim viver, para mim ensinar hoje a conviver com a igreja, que eu nasci nela e aprendi de 57 anos para cá. Então tudo que eu aprendi no início da minha fé, hoje eu vejo dificuldade. Entendeu? Então por isso hoje eu tenho dificuldade para dirigir, embora eu sei que a obra é de Deus, o Salvador é Jesus. A gente tem apenas 4 coisas para fazer na igreja. Sim. O Senhor Jesus não encarregou muita coisa para nós. Sim. Ele mandou nós primeiro orar. Segundo, pregar o Evangelho. Terceiro, ensinar. E quarto, batizar os que crêem. Maravilha. O que nós temos que fazer é só isso. O resto é Ele que faz. Essa é a base, né? Porque a igreja tem o dono dela é o Senhor Jesus. Ele sabe tudo, vê tudo e pode tudo. A gente simplesmente auxilia naquilo que precisa falar, porque Ele não vai vir aqui falar, né? Exatamente. Ele fala através de nós. Exatamente. O senhor terminou a caminhada do senhor como pastor de igreja, mas continua no desafio, né? O senhor nunca teve um deslize ministerial, o senhor nunca caiu, nunca produziu um escândalo, né? E isso é um exemplo para nós. Pastor, qual que é o segredo?
pela misericórdia de Deus, eu aceitei Jesus no primeiro culto que eu assisti, no primeiro convite que eu recebi. Sim. E até esse momento aqui, devo a Deus a minha vitória. Nunca me desviei, nunca passei por uma disciplina na igreja. Pastor, qual que é o segredo? É nunca dizer sim para o pecado. Entender o trabalho do Espírito Santo. Quando eu me converti, logo que eu aceitei Jesus, não demorou, eu entendi que valia a pena servir a Deus. Eu orei ao Senhor e pedi para Ele, falei, Senhor, não deixa nunca eu sair da Tua presença, porque eu entendi que vale a pena, eu sinto que vale a pena. E eu quero que o Senhor me ajude, porque eu sou fraco. Mas o que depender de mim, eu vou sempre dizer não para qualquer oferta que eu entender que não é lícito para mim, como crente. Eu vou dizer não. E isso eu guardei até aqui. Eu lembro, meu pastor, que nessa época a gente não tinha uma secularização da fé. Porque hoje em dia há muito frete com o pecado, né? Com as coisas que a gente não vivia antes. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, ele não ouvia música secular de qualidade nenhuma. O meu pai, ele dispensava emprego se fosse para trabalhar no domingo, né? Se fosse para trabalhar à noite, podia estar passando a prova que fosse, né? Então, assim, viviam a fé, né? E tudo relacionado à vida do crente, do cristão, né? Eu estou falando aí da década de 80, 90, era Deus, né? Então era aniversário de 15 anos, era um culto aniversário, né? Tinha bolo, tinha guaraná, tinha tudo, mas tinha ali um pastor orando, abençoando o aniversariante, né? Então, assim, não tinha essa secularização, a gente não fretava com o pecado, não tinha essa mistura, né? Então era uma vida dedicada à fé e à obra do Senhor Jesus, né? Eu acredito que isso também, né? Esse entendimento também ajudou o Senhor e muitos que chegaram à meta que o Senhor chegou. Porque antigamente o povo tinha mais temor de Deus, era mais zeloso, oravam mais, tinha campanha de oração na igreja diretamente, consagração, o povo se buscava mais a Deus, né? Tinha mais simplicidade, mais temor de Deus. Hoje, por multiplicar a ciência, multiplicou a iniquidade, que a Bíblia diz, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então há esse esfriamento do amor por causa da multiplicação do pecado. Então atinge, sabe, a igreja, porque a igreja está no mundo, está no meio da sociedade, né? Exatamente. Vendo tudo isso. Pastor Miguel, nós vamos ter que trazer o senhor de volta aqui em algum outro momento, né? Que é muita história, né? É uma vida, né? É uma vida. Pastor, eu quero que o senhor dê um conselho, né? Depois eu quero que o senhor também encerre dando uma palavra. Mas enfim, um conselho para os jovens obreiros. Nós temos muitos jovens, inclusive muitos amigos meus da minha idade, que são jovens obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, que estão assumindo congregações, assumindo trabalhos, né? E alguns, ou seja, a maioria dos jovens hoje recebe uma igreja pronta, né? Algumas coisas para fazer, não é igual ao senhor, né? E eu quero que o senhor dê um conselho para essa nova geração que estão na mesma função que o senhor passou. O meu conselho é que, como eu já disse, não é muita coisa que Deus nos deu para fazer, mas esse pouco deve haver dedicação. E a melhor forma do obreiro vencer e ser vitorioso é ele ter atenção à palavra de Deus. Nunca mude o que está escrito, porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus e é ela que dirige, que orienta a igreja. Ela é suficiente para fazer a obra, né? Crescer, o reino desenvolver. Basta obedecer a palavra, ter conhecimento dela. Para isso precisa buscar o conhecimento, né? Para saber, conhecer o que está escrito, porque a palavra de Deus é a regra de fé e conduta, é a bússola que guia Maravilha. Aqueles que crêem, né? Exatamente. Pastor, já agradecendo o senhor, a irmã Sebastiana, né, por ter vindo aqui no nossos estúdios da TV comunitária, no nosso projeto. Esse projeto é desse jeito que eu creio, é por isso que o nome ele confirma o testemunho
as experiências. É desse jeito que eu creio, né? E Deus abençoe por ter vindo. Eu quero que o senhor deixe aí uma palavra no público geral, né? Para os irmãos, para os amigos, que Deus... isso aqui está a palavra. Ali, o senhor vai focar naquela câmera ali. Quero que o senhor deixe uma palavra aí para o público geral, para os irmãos que estão nos acompanhando, né? E que o senhor deixe também as suas considerações finais aí, para que a gente tenha aí essa bênção de Deus, né? Uma ministração através do senhor e tomar por exemplo, né, meu pastor? A gente que está na caminhada aí, a gente tem que se espelhar em homens de Deus como o senhor. Para a gente vencer e ter uma vida cristã equilibrada, basta o zelo, o cuidado, a perseverança, a obediência à palavra de Deus. Sim. A gente tem muitas dificuldades, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo a gente precisa ter cuidado com ele na hora da adversidade, porque na hora da bonança está tudo bem, né? Exatamente. Mas na hora da adversidade precisa lembrar de ter bom ânimo, e com bom ânimo vence. Eu quero deixar uma palavra aqui, está em 1 João capítulo 2, versículo 27, que é um dos motivos, uma das portas de garantia da vitória daqueles que seguem a Cristo. O versículo diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensina, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Observe que aqui tem João disse de uma unção que vós recebestes dele. E eu creio assim, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, de coração, para servir a Ele, ele recebe da parte de Deus esta unção. João falou de unção, mas podemos chamar também de graça. Recebemos esta graça que é da parte do Senhor, ela nos ensina, porque o homem em si, como nós somos pecadores, nós não temos capacidade de vencer sozinho, mas a unção que Ele nos dá, ela nos capacita, ela nos ensina, nos fortalece, e ela fica em nós. O conselho de João é que ela fica em vós. Ficar em nós não significa que eu recebi por um determinado tempo e depois eu tenho que devolver. Ela é minha, ela foi dado a mim, ela é dado a nós. Amém. Entendeu? Sim. E eu vejo nisso aí um exemplo muito grande do profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 13, verso 21, Eliseu morreu e foi sepultado. Passou-se os anos, a Bíblia não revela quanto tempo Eliseu tinha morrido. Mas levaram um defunto, um morto, para ser sepultado naquele mesmo cemitério. E viram um grupo de midianitas que entrava na terra. E naquele tempo os midianitas invadiam a terra de Israel. E eles, com medo, apressaram em sepultar o homem, jogou ele na cova. E a cova era a sepultura de Eliseu. E quando aquele homem caiu no fundo da cova, ele ressuscitou. Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Aí eu pergunto, o que é que tinha nos ossos de Eliseu que ressuscitou o morto? A unção, né? A unção que ele recebeu ficou nele. Então isso é um exemplo para nós. A unção que nós recebemos fica em nós. Enquanto nós perseverar fiel, ela está em nós. E ela vai conosco para a sepultura. E a nossa esperança é, quando o Senhor tocar a trombeta para o nosso chamamento, para o arrebatamento, quem estiver na unção levantará e subirá ao encontro do Senhor. Glória a Deus. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Pastor Miguel. Então esse é o segredo de perseverança e vitória, é a unção. Glória a Deus. Pastor Miguel, muito obrigado. Deus abençoe pela vida, trajetória, né? A história do senhor dá para escrever um livro, né? O senhor poderia trabalhar em cima desse sentido aí, escrever um livro. Eu tenho uma apostilinha, né? O senhor é um homem vitorioso, serviu a Deus, serviu a obra de Deus, tem uma família estruturada, tem 2 filhos que estão dando seguimento a esse legado, uma esposa abençoada, a irmã Sebastiana, e isso é exemplo
para nós. Que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a sua família. Amém. E que Deus abençoe nossos amigos ouvintes aí do nosso É Desse Jeito Que Eu Creio. Qualquer hora estaremos de volta aí com mais novidade, falando de Jesus, falando de fé, falando da obra do Espírito Santo. É desse jeito que eu creio. A todos um forte abraço e até mais.